dentro da comunidade do ano de 2018. E nessa primeira missa, nós ainda vivendo a alegria desse tempo do Natal, a igreja nos convida a olhar no presépio pela última vez. Olha que engraçado é a pedagogia do presépio. Na noite do Natal, a igreja nos convidava a olhar para o presépio e lá no presépio contemplar a figura do menino Jesus. O grande presente que Deus nos deu, o seu próprio Filho. Depois, no primeiro domingo depois do Natal, a igreja nos convidou de novo a olharmos para o presépio e no presépio contemplar agora Jesus, Maria e José. A festa da Sagrada Família. Quando a igreja vem dizer para nós que o modelo ideal de família é o modelo da família de Nazaré. Não vista aos olhos do mundo, porque se nós formos olharmos, ou se olharmos para a família de Nazaré com os olhos que nós temos hoje, nós vamos perceber na família de Nazaré a família mais frustrada do mundo. Maria que casou-se, Maria que teve filho sem casar, José que queria abandonar Maria, o menino Jesus que com 12 anos foge dos pais. Que modelo de família é esse? Mas a igreja nos pede que olhemos para o modelo de obediência a Deus, um modelo de doação das suas vidas a Deus. Maria foi um modelo ideal de mulher, um modelo de mãe, porque mesmo sem compreender o projeto de Deus, ela disse sim. E olha que quando Deus vai procurar Nossa Senhora, ela tinha apenas 17 anos. E Deus pede para usar o útero dela por 9 meses. E depois nos apresenta Jesus, nascido de Maria, para que nós possamos ir para o céu, como porta para o céu. Depois do primeiro dia do ano, nós somos convidados de novo a olhar para o presépio. E lá no presépio contemplar a figura de Maria, a mãe de Deus. A festa que nós celebramos no dia 1º. E hoje, o último domingo, ou melhor, o primeiro domingo do ano, nós somos convidados a olhar para o presépio pela última vez. Semana que vem ele já não vai estar mais ali. E agora contemplar a cena toda, Jesus, Maria, José e os Reis Magos, que é a festa que nós estamos celebrando hoje. Portanto, meus irmãos, nesse domingo nós somos convidados a olhar para a manifestação de Deus a todos os povos. Deus que se manifesta como sendo a luz que ilumina a escuridão do mundo. E essa luz, ela atrai todos os povos para si. Portanto, a festa que nós estamos celebrando hoje chama-se Epifania. É o título do nosso jornalzinho, Solenidade da Epifania do Senhor. Epifania é uma palavra grega que significa apresentação, aparição, manifestação. Portanto, é o dia que Deus se apresenta a todos os povos. Vamos olhar as leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura que foi lida, profeta Isaías, o capítulo 60. O livro do profeta Isaías tem 63 capítulos. É o livro mais longo do Antigo Testamento. E ele foi escrito em 3 momentos diferentes. Ao longo de 50 anos foi escrito esse livro. Foi escrito antes do exílio. O que marca o tempo em que foi escrito esse livro o exílio na Babilônia. Foi escrito antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Nós já estudamos aqui, alguns domingos atrás, o que foi o exílio. Isso é história. No ano 587 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou para o exílio na Babilônia todos os habitantes de Jerusalém. E destruiu totalmente a cidade, destruiu o templo, destruiu o lugar onde eles se encontravam com Deus. A cidade ficou totalmente devastada.
E eles ficaram 40 anos vivendo na Babilônia como exilados. E o capítulo 60 do profeta Isaías, ele é escrito quando o povo está voltando para Jerusalém. Ou seja, estavam voltando para casa frustrados, estavam voltando para casa desanimados, porque estavam encontrando uma cidade totalmente destruída. Mas dentro do coração daquele povo existia um sonho. O dia em que Deus voltaria a morar em Jerusalém. E o profeta anuncia que esse dia está próximo. Por isso nós temos a primeira leitura de hoje, em que o profeta sonha com uma Jerusalém diferente daquela que foi devastada pelos babilônios. Haverá uma enxurrada, haverá uma inundação de camelos, trazendo ouro, trazendo ofertas, trazendo tudo. Ou seja, Jerusalém vai ficar bonita de novo. Jerusalém vai ficar bela de novo. E nessa beleza de Jerusalém vai fazer com que Deus habite naquela cidade. Deus vai habitar Jerusalém definitivamente. É o sonho do profeta Isaías. Depois da segunda leitura, a carta de São Paulo aos Efésios. A carta de São Paulo aos Efésios, nós também já lemos essa carta aqui ao longo desse ano. Ela foi escrita no ano 60, 62 da nossa era. Éfeso era a maior cidade do império, era a capital da Ásia. E nessa cidade Paulo teve muitos problemas. Essa cidade cultuava outros deuses, era uma cidade politeísta, ou seja, tinha culto para tudo quanto é tipo de Deus, influência da cultura grega. E Paulo, quando chega nessa cidade, Paulo começa a falar: olha, nós temos um único Deus, e esse Deus ele se revelou no seu Filho Jesus. Portanto, nós precisamos adorar Jesus, nós precisamos cultuar Jesus. E a pregação de Paulo faz com que muitos abandonem o culto a outros deuses e comecem a adorar o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo. Mas isso mexe com o comércio da cidade, porque todo o comércio girava em torno do culto a outros deuses. Mais precisamente a uma deusa chamada Artemis. Tudo que se produzia no comércio era para oferecer para essa deusa. E quando o povo começa a fazer opção por Jesus, a aceitar Jesus, começam a abandonar os outros deuses. E aí os comerciantes de Éfeso ficam muito bravos com Paulo e mandam prender Paulo. E Paulo vai preso. Aliás, gente, Paulo foi preso 4 vezes. Todas as vezes que ele foi preso foi por falar de Jesus Cristo. Naquele tempo, prisão não era como nós temos hoje, que é para corrupto, que é para bandido. Não era assim. A prisão naquele tempo era para obrigar a pessoa a desistir da sua ideia, ou até mesmo obrigar a família a pagar as taxas e os tributos que aquela pessoa não tinha pago. Então, quando a gente fala de prisão, nós não podemos associar a prisão que nós temos hoje. Hoje, lugar de prisão é lugar de bandido. Na época de Paulo, não. Prisão era lugar de quem não pagava as dívidas ou de algum revolucionário. Então, Paulo da prisão, ele percebe que essa comunidade ela é fervorosa, mas existia algumas arestas que precisavam ser cortadas. E aí, escrevendo essa segunda leitura, ele vem falar do grande mistério de amor. O tema dessa segunda leitura é o grande mistério, projeto salvador de Deus, que ficou escondido por muitos anos. Desde a criação do mundo até João Batista, esse projeto ficou escondido. Mas em Jesus, Deus nos revela esse projeto. E que projeto é esse? Que todos nós, ao fazer a opção por Jesus, tenhamos acesso ao céu. Aliás, gente, a nossa caminhada nesse mundo, ela precisa ser em vista do céu. Nós não vamos ficar eternamente nesse mundo. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser chamados.
A nossa caminhada nesse mundo, ela é, a cada passo que eu dou nesse mundo, é um mais próximo do céu. O céu é a nossa morada definitiva. É para o céu que nós somos criados. Esse tempo que Deus nos concede viver nesse mundo é para que tenhamos a coragem de fazer lá no nosso ambiente do trabalho, lá na nossa família, lá na nossa comunidade, na nossa igreja, um pedacinho daquilo que vai ser a nossa eternidade. Portanto, nós precisamos criar espaços de céu por onde a gente passa. A nossa vida é tão curta, nós vamos viver quantos anos? 100 anos no máximo. O que é 100 anos diante da eternidade? Portanto, Deus nos dá uma chance de fazer esse mundo melhor. E depois nós temos o nosso Evangelho de hoje. O Evangelho, ainda na primeira leitura, Paulo termina dizendo assim: com Cristo, a salvação chegou no nosso meio. E com Cristo nós formamos um único corpo, que é a igreja. Ou seja, nós somos muitos membros, cada membro com a sua função, mas com Cristo nós formamos um único corpo. Portanto, em Cristo nós somos um. E aí sim a gente olha para o Evangelho de hoje, quando nos apresenta a visita dos reis magos à gruta de Belém. E ao mesmo tempo nos apresenta Jesus como o enviado de Deus, que nos oferece a salvação. Portanto, nessa leitura nós encontramos a manifestação da bondade de Deus. Deus que se manifesta para oferecer a salvação. Vocês nunca pensaram que Deus sendo Deus, Ele poderia ter feito tudo diferente? Ele poderia ter aparecido no nosso meio. Mas não, Ele quis fazer o mesmo processo que nós. Nasceu de uma mulher, foi gestado por 9 meses, foi criança, brincou como criança, carregou sobre si os nossos pecados. Não é isso que diz São Paulo? Carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Tudo isso vai nos proporcionar então no céu. E agora nós temos no Evangelho de hoje a manifestação da bondade de Deus. Sabe, eu fiquei muito tempo procurando na Bíblia onde é que está escrito lá que os 3 reis magos chamam Gaspar, Melquior e Baltazar. Eu não consegui encontrar porque não existe, gente. Alguém criou esses 3 nomes e a gente acabou entrando na onda. Sabe por que não tem o nome dos reis magos? Porque pode ser cada um de nós. Esses 3 reis magos pode ser eu, pode ser os ministros, pode ser você que está aí sentado, pode ser todo homem e toda mulher que se dispõe a procurar Jesus. O que eles estão fazendo? Estão procurando Jesus. Quando nós deixamos tudo para procurar Jesus, onde nós encontramos Jesus? Onde existe a harmonia, onde existe a paz, dentro das nossas famílias, é o lugar onde nós precisamos encontrar Jesus. Dentro da nossa comunidade, onde nós nos reunimos para partilhar a nossa fé, é o lugar onde nós precisamos encontrar Jesus. Que triste quando a gente olha para uma comunidade que a gente não consegue ver Jesus. Porque se briga pela chave da porta da igreja, se briga para poder ver quem vai sentar aqui em cima, se briga porque o outro fez uma coisa melhor do que eu. Nós não vamos encontrar Jesus num ambiente assim. Portanto, esses 3 que foram atrás de Jesus, pode ser e deve ser cada um de nós que se lança nesse mundo, que deixa tudo para trás para encontrar Jesus, que arrisca tudo. E quando eles chegam lá na gruta de Belém, o que é que eles encontram? Uma criança no colo da sua mãe, no meio de um monte de comida para o gado, dentro de um coxo. O que é que tem de extraordinário nessa cena? Um menino pobre no meio dos animais? Nada de extraordinário. Mas mesmo assim, diz o Evangelho, eles dobram o seu joelho e o adoram, porque acreditam que a salvação tinha chegado. Meus irmãos,
diante desse mundo em que nós vivemos, em que tantos valores são deixados de lado, em que a família, a pedra preciosa de Deus, a cada dia vem sendo dilacerada, a cada dia vem sendo desfigurada, nós já não sabemos mais o que é família, em que as crianças, o futuro da igreja, muitas vezes são cada vez mais afastadas de Jesus, e às vezes até dentro das escolas, onde se coloca o funk como uma manifestação cultural, e não se coloca Jesus como a manifestação do amor de Deus, em que os jovens, a força, o vigor da igreja, a cada dia tem as suas vidas ceifadas pela violência, pelo tráfico de drogas. Diante de tudo isso, não é o bastante que Deus se manifeste. É preciso que eu esteja disposto a ver. É preciso que eu esteja disposto a contemplá-lo. É preciso que eu esteja disposto a adorá-lo. Portanto, vamos pedir essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, de sempre ver Jesus nas diversas situações da vida, de sempre adorar Jesus nas diversas situações do nosso dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,